contexto bíblico, o pastor, ele tem uma visão que a ovelha não tem. Mas nos nossos dias, tem muitas ovelhas que acham que conseguem enxergar melhor do que o pastor, que conseguem enxergar além do que o pastor, o que é mais esperto do que o pastor. No contexto bíblico isso não existe. E às vezes nós vamos nos perdendo porque perdemos esses princípios estabelecidos pelo próprio Deus através dos apóstolos para nós, igreja. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque essa é uma das artimanhas do diabo. Quem levou Jesus para ser tentado no deserto foi o Espírito Santo. Ele foi levado, funcionou. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. Mas observa que ele foi levado pelo Espírito aonde? Para o deserto. E quando o diabo começa a tentar, ele não tenta Jesus no deserto. Pelo contrário, ele pega Jesus, tira do deserto e coloca em cima do pináculo, no lugar onde ele conseguia enxergar todas as coisas. Então nós, como ovelhas, porque como eu disse, eu também sou ovelha, nós precisamos entender que Jesus, Ele quer cuidar das nossas vidas, mas nem sempre Ele vai cuidar das nossas vidas num pasto verdejante. Às vezes Ele vai levar nós para o deserto. Mas entenda que Jesus nunca vai levar você para o pináculo, porque o pináculo é o lugar de Jesus. Ele é o rei, Ele que tem que estar em cima e nós embaixo. Ovelha come pasto e é de cabeça baixa. Mas muitas vezes, está pegando, viu, meu amigo? Agradeço. Muitas vezes nós nos perdemos e nos deixamos ser iludidos pelo diabo, de acharmos que a minha chamada ou a minha caminhada no Evangelho é tão mais rápida do que o pastor Levino, que está aí há quase 50 anos, que para o ministério Avivamento Bíblico, na igreja, no campo, o pastor Denilson sempre honrou ele como pastor. Mas para o ministério no Brasil, ele é presbítero. E às vezes eu acho que para que eu sou muito mais rápido do que aconteceu na vida do pastor Levino. Então, ou seja, eu sou tirado do pasto, nem passo pelo deserto e já sou levado direto para o pináculo. E o pináculo é perigoso, porque o pináculo não é lugar de pastor e nem de ovelha. Pastor e ovelha vivem no campo. Pináculo é lugar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aonde Ele domina todas as coisas. E o diabo quer nos levar para isso. Entenda, nós precisamos tomar cuidado. E aí quando ele nos leva para isso, falando como ovelha, se eu estiver numa posição no pináculo, eu estou acima do meu pastor. Eu não preciso mais das orientações pastoral. Eu não preciso mais de ser alimentado pelo pastor. Eu não preciso mais de ser protegido pelo pastor. Por quê? Porque eu estou lá em cima e o pastor está embaixo. Só que é uma posição que não é bíblica. E quando nós nos deixamos a ser levado por isso, nós acabamos achando que o pastor não precisa mais saber da minha vida. Houve um tempo que eu lembro quando eu era criança, o pastor não toma decisão por ninguém, mas tudo o que uma ovelha ia fazer, ela consultava o pastor. Não era assim? Os mais antigos que eu aí, era assim, não era assim, presbítero? Tudo que a ovelha ia fazer, consultava o pastor. Vou namorar, sou jovem, vou namorar. Pastor, estou conhecendo uma pessoa e eu quero namorar. Que conselho o senhor me dá? O pastor não toma decisão por ninguém, porque não cabe o pastor. Mas o pastor, ele tem uma visão que a ovelha não tem. Mas não, nos nossos dias, o que está acontecendo é, pastor, nem a mensagem do pastor está valendo mais. Imagine consultar o pastor. Então vão se tomando decisões fora daquele que Deus colocou sobre a nossa vida como cuidador de nós. Porque o pastor, ele tem alimento não só no momento da pregação. O pastor, ele tem alimento no momento
o aconselhamento também. O pastor alimenta também quando ele põe a mão sobre a sua cabeça e ora. O pastor tem alimento também quando ele vai à sua casa para conversar com você. Por quê? Porque ovelha no sentido bíblico é inocente. Pastor no sentido bíblico vê o que ovelha não vê, sente o que ovelha não sente, e sabe como cuidar da ovelha como nem ela mesmo sabe se cuidar.